Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui, você é advogado e ainda não sabe como que você pode utilizar o marketing jurídico a seu favor para você atrair mais e melhores clientes, se você está cansado de só viver de indicação, aliás, sobreviver de indicação, se você ainda não sabe se posicionar para ser valorizado pelo seu cliente, fique aqui no nosso podcast da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Barra da Tijuca. E hoje nós vamos responder as dúvidas da nossa audiência, né, Cristina? Eu estou aqui com a Cristina Letaif, que é a nossa coordenadora de eventos da comissão, e a doutora Priscila Fernandes, que é a vice-presidente da nossa comissão. Então, vamos ao nosso podcast. Obrigada, doutoras, por comparecerem ao nosso podcast. E eu vou perguntar para a doutora Elisandra. Tem muito advogado bom perdendo cliente porque não sabe se posicionar. Trabalha, estuda, entrega resultado, mas quando chega a hora de cobrar, e aí? O que a doutora pode explicar para nós que podemos fazer com relação a isso, no marketing jurídico? Esse é um mal muito grande que eu vejo com relação à advocacia, né? Com relação a advogados. E eu falo isso abertamente nos meus conteúdos e para todos os meus clientes, que o posicionamento ele vem antes de uma mudança de mentalidade. Porque o posicionamento, ao contrário do que muita gente pensa, não é você ficar ali só postando em rede social. A postagem é algo que transparece o seu posicionamento, mas o posicionamento ele começa na mentalidade da pessoa, de se posicionar firmemente, de ter consciência do valor que vale o seu serviço, de conseguir colocar limites no cliente, de não ter medo de cobrar pelo seu trabalho. E tendo essa clareza, né, de quem ele é, do tipo de trabalho que ele presta, da valorização do seu trabalho, esse advogado começa a se posicionar. E ele começa a transmitir esse posicionamento por meio do seu marketing, por meio das suas postagens. Então, eu vejo que antes de qualquer coisa, de estar postando na rede social, é um trabalho interno de autoconhecimento e de mudança de mentalidade. Você concorda, Priscila? Totalmente. A mentalidade, ela é um pré-requisito, né, para o advogado que ele quer ser empreendedor. Porque a advocacia não é só peticionar, fazer audiência e recurso. A gente tem que ter a mentalidade de empreendedorismo e saber o seu valor. E tem um exercício muito simples que eu falo para os alunos assim: coloca num papel e numa caneta, pega uma caneta, coloca num papel, desde a faculdade. Quais os cursos que você já investiu? Faculdade, pós-graduação, curso disso, curso daquilo. E depois você faz uma soma. Quanto que você já investiu no seu conhecimento? Você acha que você não é bom? Você acha que não tem segurança para precificar seus honorários? Então, assim, é exercício diário para a gente alimentar a nossa rede de amadurecimento, né? Para que a gente tenha ali a convicção de quem eu sou e o quanto o meu trabalho merece ser remunerado. E eu sinto que, por exemplo, a remuneração, né, a precificação de honorários não é fácil. Não é uma coisa simples, porque é serviço, né, Cristina? É verdade. E quanto que a gente quantifica serviço? O que é serviço? É o teu conhecimento sendo colocado em favor do cliente. E como que você precifica esse conhecimento? E é um conhecimento que o cliente ele não consegue ver um valor imediato, porque... Sim. Cadê o resultado? Só que o resultado não depende exclusivamente do advogado. Sim. Tem tantos fatores que influenciam no resultado que por mais que o advogado use o melhor conhecimento que ele não tem como garantir o resultado final de acordo com aquilo que o cliente deseja e espera. Então também é preciso se alinhar expectativas antes de começar qualquer trabalho, entender também o nível de consciência do cliente com relação ao trabalho que vai ser feito. E o advogado também ter esse nível de consciência com relação ao que a própria Priscila falou aqui. Quantos anos eu já investi de conhecimento, de estudo? O quanto que eu vou entregar para esse cliente do meu trabalho? Quantas horas mesmo ali operacionais eu vou estar em função desse cliente, trabalhando em função desse cliente? Além disso, o meu conhecimento técnico bem empregado vai trazer que tipo de resultado para esse cliente? Não é fácil você chegar a uma precificação, mas é importante que o advogado ele tenha consciência que não é só entrar no site da OAB e pegar ali na tabela quanto que vale uma ação de divórcio. Verdade. Aquilo ali está precificado de uma forma muito, sabe? Não tem como. E o cliente está viciado nisso. Ele mesmo procura no Google quanto que custa, aí aparece automaticamente na pesquisa. E aí ele fala assim: doutor, mas existe essa tabela aqui da sua profissão que é R$2.000.
Tudo bem, só que esses R$2.000 aí é o valor mínimo. Então, com o nível de complexidade do seu processo, o nível de conhecimento que eu tenho e a solução que eu vou trazer para o seu caso, o meu valor é esse. E assim, a gente tem que passar a consciência para o cliente de que o advogado é um investimento. Afinal de contas, você pode ser preso. Se você não paga o valor do melhor advogado criminalista, você pode ficar preso ali 10, 20 anos, que um bom advogado pode reduzir esse seu tempo de prisão. Se você pega um advogado que não é especialista na área de inventário, você pode perder patrimônio. Então, qual é a noção, qual é a consciência que a gente tem que trazer para o nosso cliente? E aí, pegando o gancho da Lisandra, um processo que a gente começou a fazer lá no escritório que tem ajudado bastante, antes do atendimento com esse cliente, eu gosto de fazer um formulário de perguntas para saber o que ele sabe do que eu posso solucionar para ele. Porque quando o cliente ele alcança essa visão de que o advogado é a solução, ele vai pagar qualquer valor. E ele vai confiar. Uhum. E aí, Cristina, qual é a próxima pergunta da nossa audiência? O que mais tem aí? Priscila, conta um caso real onde você conseguiu fechar um contrato de alto valor e o que fez a diferença para você fechar esse contrato. Então, assim, quando a gente tem um cliente em potencial, o que a gente precisa demonstrar mais para ele? Resultado. Não tem nada que te gere mais posicionamento e autoridade do que resultado. Conversa com uma pessoa que nunca teve resultado. Você não vai, ela não passa credibilidade. Então, quando a gente reúne bastante prova social e demonstra para aquele nosso cliente, claro, preservando o nome ali das partes, mas dizendo, olha, esse aqui foi um caso do nosso escritório, que a gente conseguiu fazer uma holding familiar, por exemplo, a intenção era XYZ, a gente conseguiu preservar todas essas intenções familiares, os clientes estão contentes, mostra ali o depoimento do cliente, tem clientes que aceitam gravar, tem clientes que aceitam só escrever, mostre, né, resultado, mostre que o seu posicionamento trouxe ali um resultado relevante para uma família que é em comum com ele, que tem ali o mesmo padrão, mesma situação financeira e que o resultado foi bom. Então, acredito que, assim, já fechei contratos, até porque a minha área permite, né, esses honorários, assim, bem altos. E, assim, eu tenho um roteirinho, né, até se permitir estender. Claro, muito bom. Eu gosto sempre desse formulário, como eu falei, o prévio, né? O cliente chegou, a gente captou o lead por um marketing, ou por um tráfego pago, ou no Google Ads, ou uma indicação, porque a gente tem programas de indicação no escritório. E aí, a primeira coisa, o primeiro passo que eu dou é um formulário bem específico, é beabá, é coisa assim que eu pego e falo assim, filho, meu filho tem 8 anos, eu falo assim, filho, lê pra mamãe. Você consegue responder? Então, assim, porque o cliente, ele não tem o juridiquês. Uhum. Não adianta. Aí tem muito advogado também que abre um Instagram e fala assim, eu não consigo cliente que só vem advogado. Ué, você tá falando para advogado? Não tem outra explicação, né? Então, eu tento tirar o véu do juridiquês e botar a linguagem do meu cliente. Se o meu filho consegue entender, o cliente vai conseguir entender. E dali eu já filtro qual é o nível de consciência dele. Se ele já tem a decisão que precisa fazer aquele inventário, se ele já tem a decisão que ele precisa fazer aquele divórcio, né? Porque, assim, ainda é uma área mais delicada. O formulário serve como um filtro, até para você entender... Como um filtro para ver se o cliente também... Eu me interesso por ele. O nível de prontidão do cliente. Sim, porque a gente que tem que começar a escolher os clientes. E a gente vai aprendendo muito isso com as dores de cabeça que a gente vai tendo com os clientes, né? Uhum. E aí a gente vai entendendo filtros que a gente tem colocando nos nossos formulários para entender não só o nível de prontidão do cliente, mas também outras questões que, né, são importantes para você entender, bom, esse cliente vai ser um cliente bom para eu prestar um serviço para ele, porque ele é um cliente que tem nível de consciência. Tem perguntas específicas no formulário que vai me indicar se ele é o meu cliente ideal e se ele tem o nível de consciência de que eu sou a pessoa que vou resolver o problema dele. Esse é o momento também, né? Porque às vezes um divórcio, como você falou, às vezes não é o momento do divórcio. O cliente de divórcio, né? Ele é peculiar, né? Porque ele fica ali tempos na tua rede social. Às vezes... Tempos até navegando. Não é uma decisão fácil, não é né? uma decisão fácil. A gente tem que ter decidir total respeito. Pelo divórcio. Por isso que é tão importante a gente começar a plantar agora, hoje. Porque aí esse cliente que tá te vendo hoje, ele volta daqui a 1 ano e meio.
E assim, os clientes têm níveis de prontidão, níveis de consciência. Então, isso que você está falando, divórcio, nem sempre a pessoa está pronta. Ela já está com aquela ideia, Sim. quero me divorciar, não estou satisfeita. Mas aí tem, até ela tá com essa ideia, tá com a vontade e ela ter coragem. E a coragem. Coragem, realmente amadurecer aquela decisão e entender, às vezes ela procura um advogado no primeiro momento só para entender, né? Quais seriam os direitos, quais seriam as consequências. Você também trabalha com divórcio, né? Sim. Mais voltados para mulheres. Deve ser até um pouco mais complexo, né? Uma mulher mais velha decidir realmente com filhos e se separar, né? Verdade. Às vezes a cliente, assim, procura um mês, daqui a pouco volta, daqui a 3 meses, até ela tomar aquela decisão. E a gente tem que ser muito paciente, né? A gente tem que ser... tem que ter uma escutativa, né? E ter aquela paciência de ouvir o que ela está querendo dizer e qual a dor que ela está sentindo naquele momento. E assim, às vezes, depois de um ano, aí assim, a doutora, agora chegou o momento. E às vezes desiste, né? E às vezes desiste. E tá tudo bem, porque imagina você ficar forçando a pessoa a se divorciar. Não. Eu de jeito nenhum. Não quer ter problema com Deus, né? De jeito nenhum. Você chega... É o momento mesmo? É isso mesmo? Não tem... Vocês fizeram terapia de casal? Vocês já fizeram algum encontro, alguma coisa assim para fazer? Aí, sim, depois de tudo, a maioria... chega a esse convencimento. Mas você não vai obrigar ninguém a divorciar, né? Claro. E nem você vai ficar insistindo. Muitas das vezes eu falo assim, se a situação financeira daquela mulher, ela não assim, ela não tem condição de sobreviver, muitas das vezes eu falo, olha, primeiro você vai ter que esperar, você vai ter que montar um capital para você poder sair dessa situação, senão você não vai ser bom, entendeu? E aí assim... E ela tem muita consciência disso. Muitas mulheres né? me procuram pelas redes sociais assim, aí manda direct, doutora, assim... E às vezes elas vêm por outra rede social que não é o nome delas, né? E a gente tem que ter esse zelo também com esse público, né? E aí o teu posicionamento vai muito nisso. Como você se posicionar como uma advogada confiável para uma pessoa que quer passar por um divórcio. Ela tem que sentir essa confiança em você, essa segurança, essa tranquilidade. Então vem muito de você entender, né? Qual é o tipo de advocacia que eu presto, como que eu quero conduzir os meus clientes, como que eu quero fazer eles se sentirem e conseguir transmitir isso nas suas redes sociais, porque daí você transmitir o seu posicionamento de forma clara na rede social é importante para que você possa atrair o tipo de cliente que você deseja. Claro que às vezes a gente atrai os clientes errados também, né? Mas atrair o tipo de cliente que você deseja. Quanto melhor você estiver posicionado ali de forma mais clara, com a sua comunicação clara para esse tipo de cliente, você vai atraindo esse cliente que se conecta com você. E o engraçado, né, é que tudo no digital comunica com o público que você vai atrair. Né? E aí tem aqueles vídeos, né, que a mulher chega assim, o cabelo todo amarrotado, a roupa esquisita, ela pega um copinho plástico, bota um cafezinho, 50 centavos. Aí depois ela vem mais produzida e coloca uma taça, um gelinho e tal, o café já de 50 centavos já para 15 reais. E você pagaria. Então, assim, tudo, a tua imagem, teu posicionamento, que eu digo assim, físico, o jeito que você fala, tudo vai comunicar com o tipo de cliente que você quer atrair. Então, se você é uma advogada que vai ali no Instagram, não tem nada contra palavrão, mas tem advogados que trazem o conteúdo jurídico com palavrões também. Qual o tipo de cliente que você vai atrair? Não também dizendo que um cliente que fala palavrão é desqualificado, mas será que ele vai entender o seu valor? Será que ele vai investir em você? Então, tudo, a gente tem que ter muito zelo quando a gente se expõe na rede social. Não pelo quesito do que vão falar, as pessoas vão falar. E elas não vão pagar seu boleto. Mas tudo tem que ser intencional. O que eu quero atrair com esse conteúdo, com essa postura, com a cor da minha roupa? Tudo isso influencia. Então, o advogado que quer começar ou que já está nas redes sociais e não consegue atrair, eu não consigo atrair o cliente que vai me pagar 50 mil reais num divórcio. Ok, meu amigo, então vamos ver aqui, né? Capital visual também conta. O que está faltando? Será que você tem que ter a linguagem do seu cliente? Eu quero falar com empresários, eu preciso entender valuation, eu preciso entender smart money,
Porque quando eu for comparar meus honorários, quando eu tiver no meu contrato, eu vou falar, isso aqui é o smart money da sua empresa. Vai conectar. Você tem que saber falar a língua do seu público. Exatamente. Sim. Pegando esse viés aí, eu até falei com o Gabriel no nosso outro podcast, o que vocês acham de advogado que fica fazendo dancinha na internet? Depende da intenção. De quem ele quer atrair, né? Depende da Exatamente. intenção dele. Eu já sou de um tipo de advocacia que você tem que manter a sobriedade da profissão, né? Advogado, ele, por mais que ele tenha que se posicionar na rede social, ele tenha que ir para a rede social, a gente precisa fazer, né? A gente tem ali uma linha limítrofe, que nós não somos blogueiros. Advogado não é blogueiro, advogado não é influencer, embora a gente tenha aí os influencers jurídicos, mas a gente não pode confundir os papéis, né? Você é um influenciador de opinião, né? Um influenciador de opinião. E como que você deseja influenciar a sua audiência? É com dancinha? Será que a dancinha é que vai realmente fazer com que a sua audiência, o teu público-alvo realmente queira te contratar? Então, nem tudo que você vê de tendência na rede social, a gente vê essas trends. Sim. Aí você vê advogado copiando, fazendo. Fala assim, poxa, mas não é porque é uma trend que tá todo mundo fazendo que você tem que trazer para o seu perfil. Porque aquilo está dentro da sua estratégia de posicionamento, aquilo realmente vai produzir o tipo de posicionamento para o público que você se conecta, que você quer atrair? Faz sentido? Faz não. Assim, as pessoas, assim, ao meu ver, que consomem, porque nas redes sociais ou a gente é produtor ou a gente é consumidor. Eu gosto de ser consumidora, sim, claro, mas eu gosto muito mais de produzir. Então, assim, quando a gente produz vamos lá, uma pensão por, como é que é? Maternidade, auxílio maternidade, né? Que, assim, é um público do direito previdenciário que você consegue, com tráfego frio, captar muito mais, né? E então, a dor tá ali ruminante, é visível, a pessoa já sabe, ele já tem a consciência. Então, ele vai. Veja bem, se eu faço um post, né, explicando aqui, sentada, uma imagem limpa, um fundo limpo, elementos de comunicação de alto padrão, o cliente que eu vou atrair é aquela mulher que já é ali uma diretora de uma empresa, né, e ela vai querer um auxílio maternidade que às vezes está bloqueada, ela ainda não conseguiu. Agora, se eu faço uma dança, se eu boto uma barriga, pego uma boneca, quem que eu vou atrair? Essa diretora dessa empresa? Não. Mas sabe o que o pessoal pensa? Ele pensa assim, olha, eu tô querendo aqui captar um cliente de auxílio maternidade, então pouco me importa se eu tô dançando ou se eu tô direitinho aqui com as especificações que eu falei. Só que não. Qual é o seu programa de indicação no seu escritório? Esse cliente hoje, ele tá no auxílio maternidade e amanhã ele pode precisar de um advogado que você vai fazer uma parceria, que ele vai te dar o crédito. Será que ele daria o crédito para o mesmo advogado que fez uma charge, né, um meme aí com auxílio maternidade? Qual é o grau de seriedade que a nossa profissão exige, querendo ou não, o mundo moderno, pode até enfim. Desqualificar vocês estão falando desse negócio de meme, de charge e de dancinha, né? Outro dia, quando eu dou palestras pelas OABs sobre a publicidade, a ética na advocacia, eu trago alguns exemplos de postagem do que não fazer, né? E aí tem uma que se repete muito, que alguns advogados fazem, eu acho isso, assim, um terror, que bota, assim, um papelzinho falando assim, eu não trago, tinha um que é um advogado, eu não trago o seu amor de volta. Mas eu garanto a pensão. Aí vira, né, a pessoa, mas eu garanto a pensão. Falei assim, gente, isso é entretenimento. Sabe? Isso não é marketing. E aí aquele advogado acha assim, gente, mas não tá vindo cliente. Por quê? O post dele até viraliza. Viraliza e traz o lead desqualificado. Só que existe uma diferença entre viralizar e trazer clientes. Sim, trazer o lead qualificado, né? E as pessoas estão confundindo viralização, muitos likes, muitos comentários na sua postagem com tá vindo cliente? E muitos seguidores. Às vezes tá pagando boleto, né? Não tá pagando Não tá pagando, então tem alguma coisa ali que não tá comunicando diretamente. O teu posicionamento tá errado. O teu marketing está sem estratégia. Está desconectado. Eu falo que o marketing ele tem que ser conectado com o comercial, né? Com aquilo que você quer vender. E se ele está desconectado, ele não vai atrair o cliente para você vender aquilo que você quer. Você só está fazendo ali postagens de forma aleatória, bonitinha, porque tem que postar, mas você não tem ali realmente uma estratégia conectada com o teu comercial.
E isso faz muita diferença no final, né, Lisandra? Porque se a pessoa sustenta uma imagem na rede social, ou num blog, ou num artigo que ele escreve, ou até mesmo na imprensa, e aí quando ele atende o cliente, ele leva aquilo ali na brincadeira, ele não traz a seriedade que exige, tem alguma coisa ali que também não vai conectar e que por esse motivo o cliente também não fecha o contrato. Assim, a gente que trabalha com contratos de alto valor, eu encaro a seriedade e muito mais a sua transmissão no dia a dia, né? Que isso vai evoluindo na cabeça do teu cliente. Porque o nosso tipo de cliente, né, Cristina? Ele tem o tempo para maturar. E ele vai ficar indeciso. Ele vai falar, será que eu vou contratar aquele advogado? Mas eu tenho essa advogada aqui, né? Olha o diferencial que ela trouxe, olha a entrega da proposta dela, né? Olha a atenção que ela me deu, e a gente tem que saber trabalhar com o emocional do cliente também, e não os aspectos de gatilho e tal, porque tem alguns gatilhos que eu sou até contra, sabe? Gatilhos mentais, né? Eu sou até contra alguns gatilhos, mas é o gatilho mesmo de humanizar o atendimento. É o atendimento artesanal, é o escritório boutique, né, que tá na moda falar. Advogado de família então a gente tem que ter acolhimento. Você não tem como vender o teu direito de família, o teu trabalho na área de família de forma escalável. Não é Não escalável. tem como. Não é. Você vai ficar fazendo petição de divórcio ali por tabela. Não tudo tem igual. como. Não tem copia Cada e cola. caso é um caso, não tem copia e cola. Não tem. Não é uma coisa escalável de você, vou ficar ganhando aqui na Sim. volume e quantidade. É um tipo de advocacia que você vai prestar um serviço personalizado. Tem muito, como você falou, a parte da escutativa, de muitas vezes estar conversando com o cliente, se mistura um pouco com o trabalho psicológico, né? O cliente chora. Sem comparação. Te liga a hora que ele quer, claro que você tem que botar determinados limites. É exatamente isso. Vou perguntar isso para vocês também. Dos limites, né? Porque, às vezes, o cliente, ainda mais na nossa área, né? Vai ligar para você meia-noite. Acabei de brigar aqui, o que eu faço? Ela me colocou uma Maria da Penha. Aí eu falei assim, meia-noite. Deixa eu acordar, deixa eu dormir, eu tenho família, né? Mas a gente, assim, eu não atendo depois das de um 19 horário, horas, né? O meu contrato tem isso. Tem Então, assim, limites. Colocar no contrato de o mal a gente honorários, corta né? pela raiz, e é lá na proposta já vai essa informação, no contrato eu reforço a informação, então o cliente está ciente, ele não tem como. E tem aquele cliente também que ele é serial killer, né? Ele te chama no WhatsApp, você não responde, ele vai pro direct, ele vai pro SMS, ele te chama no Facebook, ele te chama em todos os canais. E tem uns que são abusivos, né? Porque Sim. por mais que você coloque no contrato, a pessoa quer forçar que você faça algo extra. Porque é urgente. Porque tenta mexer com o teu emocional também. É urgente, você não quer ajudá-lo. E, né, você fica até um pouco sensibilizado, porque você também é humana, né? Tá vendo que a pessoa tá ali passando por uma situação e quer que você urgente ajude. Aí você começa a se achar também um péssimo, né? Sou mercenário, né? Agora olha, eu só penso em mim, sou egoísta, eu não tô conseguindo. Porque não tá no contrato, não vou fazer, a não ser que a gente faça um aditivo para te cobrar mais. Então, a gente tem que tomar cuidado com clientes também abusivos que, por meio de uma certa chantagem emocional, quer te tirar ali dos limites que você coloca no contrato. É muito difícil. Manipulação, né? A manipulação. Sim. E realmente, cliente de família, aí eu falo, cara, advogado de família tem que cobrar muito bem. Tem. E os tem que cobrar muito bem. Tem medo de cobrar. Porque o advogado tem medo de cobrar. Tem medo de cobrar. O advogado tem mentalidade de escassez. Eu vejo que o advogado tem muita mentalidade de escassez. Sim, mas como que você sabe que no início da carreira eu tinha pavor de cobrar. Eu dava o valor assim, eu baixava a cabeça e falava, eu não encarava o cliente, né? Então eu tive que amadurecer. Trabalhar o posicionamento, trabalhar a mentalidade. Você conseguiu isso. E a autopercepção de valor. E aí eu comecei a encarar, assim, quando eu tive o meu primeiro sim para R$20 mil, que eu poderia ter cobrado muito mais. Que raiva. Eu cliente que você fecha, você fala assim, o cliente topou na hora. Nossa, você podia ter cobrado mais. Eu falei assim, cara, qual foi o movimento que eu fiz que deu certo? Porque isso precisa ser replicado. É o olho no olho. E aí eu falei, são R$20 mil, ó, cara. Tá bom. É o quê? Na época não tinha Pix, né? É cartão, é cheque. A gente ainda usava cheque, lá em 2006, 2007. E aí foi cheque. Gente, eu peguei o cheque assim, eu tremia. Eu falei, não, o que é isso? Quase que eu fui com a outra mão segurando. E aí eu comecei a entender que a precificação que você vai ofertar para o seu cliente, você tem que estar muito seguro de si,
de quem você é. E você tem que pensar que a carteira do teu cliente não é a sua. Tem muita gente que tem tabu de cobrar 10, 15, 20, 30, 50 mil reais porque não teria para pagar. Aí acha que o cliente não vai ter. Aí acha que o cliente vai achar que é caro. Não. Aí entra a fase de negociação. Não, e ele vai achar caro, claro, entra a fase de negociação, se o cliente hesitar ali, e aí é você mostrar o diferencial do seu trabalho. Mas tem cliente que também acha caro por um parâmetro que ele tem da mediocridade. Sim. Por quê? Porque ele está acostumado com tabela, que ele vai olhar lá, tabela, como você falou, muitos vão lá e fazem uma pesquisa, até às vezes no chat GPT, quanto que um advogado cobra? E aí vem aquela coisa tabelada, vai olhar na OAB, ou de experiências passadas que ele teve... Pergunta pro filho da vizinha, quanto que você cobra por uma ação de divórcio? Aí vamos supor, a pessoa recém-formada. Aí passa 5 mil reais. Aí vai falar com uma doutora Priscila, que tem anos de formada, muita experiência, muitos cases, ela vai lá e cobra 20 mil. Nossa, mas tá caro. Tá caro em relação ao quê? Tá caro com relação ao quê? Exatamente. Eu Porque detesto se os esse tá caro, então... Tá caro em relação ao quê? Uma vez eu ouvi, Relação ao quê? uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, o caro e barato é muito subjetivo. Sim. Vai de acordo com a mentalidade da pessoa e o bolso dela. Porque como você falou, às vezes o caro para você é porque você não tem, né, Sim. poder financeiro. Então, eu sou cara para você. Não é que tá caro. Sim. Eu sou cara para você. E se você quiser ter a minha prestação de serviço, se vire para pagar ou contrate um profissional menos qualificado. E boa sorte. Tá tudo bem. Porque cliente tem em tudo quanto é lugar, gente. Problemas familiares existem em todos os lugares, a todo momento. E o cliente sente o cheiro. Quando você passa a proposta de honorários, o cliente sente o cheiro de insegurança. Claro. É. Porque ele já passou no Google, ele já passou no GPT, ele já passou no tio do primo do fulano, ele já foi no outro doutor que não cobrou consulta. Já teve várias consultas na Agora internet. A pergunta a doutora tal fez assim, a doutora tal falou assim. Instagram, TikTok. Quando chega pra mim e falou assim, mas tem uma advogada na internet que falou assim. Eu falei assim, então... O que você tá fazendo aqui, né? Mas eu tô falando isso. Se essa tal advogada está falando, então, quem sabe, né? Consulte a advogada que está falando, né? Sim, entre em contato com ela. Porque, às vezes, também o advogado fala na internet coisas que não são, né, da área jurídica, assim, que não digo não são verdade. Digo assim, não é a verdade toda. Entendeu? Ele fala coisas... Ele fala um pedaço, um recorte. Um recorte. Para chamar atenção. No direito é muito complexo. Quando você vai olhar, não é isso que ele está falando. Cada coisa tem que ser empregada de acordo com o contexto. De acordo com o contexto. Do cliente. Qual é Às vezes aquele recorte não se enquadra para o caso concreto daquela pessoa. E aí ela já pega porque é benéfico e quer enquadrar no caso dela. E aí ela te coloca em teste. Exatamente. E aí vai o bom profissional que tem a técnica, o domínio... quebrar aquele padrão, né? Aquela visão, aquela expectativa. Porque muitas das vezes a expectativa tá lá em cima. Sim. Né? Então, quando a gente entra não tem como fazer milagres, não é bem assim. Qual outra pergunta nós temos aí para nossa audiência? Existe um padrão de mentalidade que separa o advogado que fatura alto daquele que vive negociando honorário? Existe. Que a primeira coisa é a mentalidade. Né, o padrão que separa um advogado que vive na escassez, negociando honorários, e um advogado que realmente fatura alto, é o que a gente está falando aqui. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Mentalidade é a primeira coisa. De você realmente ter consciência da sua autoridade, do serviço que você presta e para quem você quer vender o seu serviço. Porque se você quiser ficar empurrando o teu serviço para qualquer pessoa, você nunca vai vender para o cliente certo. Então, é importante você entender quem é o meu cliente, quem é o meu público ideal, que eu quero que venha, valorize meu trabalho, me pague o meu serviço. Porque o teu público ideal não é aquele necessariamente que tem o dinheiro para te pagar, mas ele valoriza e ele vai fazer o possível para te pagar. Ele pode até não ter o dinheiro na hora, doutora, eu não tenho essa quantia agora, mas eu posso parcelar? Tem alguma forma de eu te pagar? Por quê? Porque ela valorizou o teu trabalho e ela está priorizando, ela quer contratar e ela quer contratar você. Então, nunca é, porque ela tem dinheiro. Porque tem aqueles que têm dinheiro para te pagar, mas são péssimos clientes. Porque ou ele pechincha,
Ou ele te paga e ele vai Quer te te trazer dar dificuldade, ele vai te dar ordem, vai te falar como que você tem que agir. Então, ele quer comandar você, né? Sim, ele parece que o escritório é dele. Ou aquilo, não te entrega os documentos, você fica pedindo, não te responde e te dá trabalho. Então, você acha que o primeiro passo é o conhecimento do seu desenvolvimento, da sua autoridade. É a mudança de mentalidade, né? que é você passar por um autoconhecimento, entender que ele precisa aprender sobre empreendedorismo, que o escritório Sim. é um negócio, ele não pode levar o escritório de forma desorganizada, não ter ali planilha financeira para ele entender quais são os custos para ele trabalhar, o que ele tem que cobrar para começar a ter lucro, como ele vai botar limites no cliente, como apresentar uma proposta. Essa organização financeira na advocacia ela é muito importante, principalmente na nossa área também, né, Cristina? Porque como a gente recebe altos honorários, o mês que não entra o cliente, se você tem a organização financeira, tá tudo bem. Você não fica desesperado, né? Mas assim, é tudo uma bolinha de neve, né? Que vai descendo a montanha e a gente vai trazendo ali, porque vender é muito difícil. Vender é difícil, não é fácil vender. Vender é muito difícil, porque como é que você vai entrar na mente do outro? É claro que os requisitos prévios, a mentalidade, o posicionamento, você ter a técnica Qual o diferencial, né? Aí eu vou dando looping, mas é porque é importante falar. O diferencial é você dominar uma técnica. Se você domina uma técnica, ninguém vai passar por cima de você. Então, você vai ter argumentos para quebrar todas as dúvidas do teu cliente e aquela duvidazinha, aquela pulguinha que fica atrás da orelha. Será que esse advogado é o advogado certo para eu contratar? Então, se você passa a segurança na técnica e se você tem outros atributos atrelados a isso, que é uma mentalidade de que eu sou o bom, eu sou o advogado que vai trazer a solução para você, que eu vou resolver o seu problema, traz a prova social, tudo isso... Gente, você pode botar ali 100 mil que o cliente vai fechar. Saber vender. Exatamente. E ter, muitas vezes, a tranquilidade, porque vender não é fácil. Não é fácil. E aí vem muito do estágio do cliente, do poder financeiro dele. Às vezes ele quer, mas ainda ele não consegue fechar naquele momento. Então você tem que saber ali conduzir ele até o momento do fechamento, negociar. Sim. Tem uns que vão sempre negociar, porque já é do espírito dele negociador, né? Sim. Ele vem e ele, não, eu não vou, eu vou negociar. Já é da pessoa. Então você tem que saber conduzir todo esse processo com naturalidade, que muitas vezes a gente fica na ansiedade de querer fechar, né? Então tem que saber levar com naturalidade, sem aquela ansiedade, porque vender não é fácil. Não é fácil. Alguns advogados jovens perguntam para mim, estou pensando em cobrar tanto. E às vezes é um valor, não é alto, não é baixo, é aquele médio. Eu falei assim, não cobra, assim, porque assim, você já está botando na média. E o cliente, se ele chorar, você não vai ter margem para você negociar. Então, coloca um pouquinho a mais, porque aí ele vai voltar. Se ele quiser negociar, você vai ficar dentro do padrão que você estava querendo, né? Mas eu acho que, às vezes, assim, o advogado... Eu já fui advogado jovem, né? Então, assim, você está com tanta pressa de pegar um cliente, de assim, fazer uma causa, né? Iniciar a sua carreira. Começar, que aí você fala, não, tá muito bom. E é o primeiro, né? Como você falou. Sim. Assim, às vezes, assim, é um valor alto, né? Alto pra gente que estava começando. Aí, assim, ela falou assim, não. Eu falei assim, calma, fecha, dá uma gordurinha. Bota a gordurinha para conseguir negociar, porque às vezes o cliente vai negociar. Sim. Se o cliente não negocia, tá ótimo, né? Ótimo. Sabe que tem... É o lucro, mais lucro. E sabe qual é outro problema do advogado? E a gente tá falando aqui, Cristina, da gordurinha, da negociação e tudo. É que muitas vezes, principalmente o advogado iniciante, ele fala assim, mas eu não tenho tanto conhecimento técnico com relação a isso, então eu vou cobrar pouquinho. Não. Porque eu vou ter que aprender. É a pior coisa que você faz. Porque se é algo que você vai ter que aprender, você vai ter que estudar ainda mais do que aquilo que você está acostumado a fazer. Você vai ter que investir mais. Você vai ter que investir mais, horas em estudo, horas em livros, às vezes até pagar o curso para você conseguir resolver o problema do cliente. Então, por esse motivo, você tem que cobrar o valor justo. E porque quando a gente está começando, a gente quer pegar tudo, né? E fechar tudo. Eu fazia muito isso quando eu era advogada. Eu faço, eu não falava não. Agarrava o mundo. E acabava e não via dinheiro. E eu ficava estudando.
Então é errado você achar que eu não não sei, eu vou cobrar pouco. E não é o fato de que, eu sou jovem, eu não tenho tanto conhecimento quanto aquele advogado que tem 20 anos. Porque tem muito advogado recém-formado que está engolindo advogados que não se dobram ao conhecimento mais. Sim, porque saíram... Que estão até obsoletos, né? Não estudam mais. Acabaram de sair da faculdade, tem muito mais Tá fresquinho. conhecimento. Tem muito, fresco, parece né? que tem mais vivência prática do que aquele que já está há 30, 40 anos na advocacia, que fala assim, esses cursinhos aí não precisa se estimar nada, não. Ou, às vezes, pega um advogado mais experiente, né? E tenta fazer parceria com aquele advogado mais experiente, né? Sim. Por exemplo, você... Né, tem lá a Gabriela que sempre te procura, Sim, que te procurou, né? Eu falei assim, e ela falei assim, olha, ela é minha aluna, né, lá da comunidade. Procura outros advogados da comunidade ou pergunta lá se tem algum outro. Não fique querendo fazer tudo, para que você possa passar para alguém mais experiente esse trabalho que você pegou, porque um cliente te procurou e você acompanha. Né, você vai acompanhando, vai entendendo, porque daí consegue cobrar mais, porque faz com um advogado com mais experiência. Não fica mal com o cliente, não diz não para o cliente, ou seja, você continua ganhando um valor ali porque vai te passar o valor pela indicação e você não perde o cliente. Então você deve fazer isso também com seus alunos, né? Alguns pegam com Eu você. passo até cliente para alunos, porque quando a gente preenche o formulário e vê que ele não é o nosso cliente ideal, eu jogo lá na comunidade. A gente tem as regras lá, né, para não ficar vários alunos mandando mensagem para o mesmo cliente. Mas existe essa possibilidade também. Porque hoje eu tenho meu perfil de cliente ideal. É aquele cliente que não está precipitado. É aquele cliente que recebe, sim, tem a faixa lá de remuneração mensal. Isso importa, sim. E tem também os casos, eu não pego, por exemplo, quando eu faço um divórcio, eu não pego, inventário, eu não pego inventário com casos de herdeiro deserdado, indigno. É o tipo de processo que eu não quero atuar, porque vai demorar, vai dar dor de cabeça. Então, eu sei que o valor que eu vou precificar é muito alto. Porque eu quero receber para me estressar, né? Então, se pagar bem, que mal tem. Não é verdade? E tem aqueles clientes também que eu coloco, eu não quero pegar essa ação. Vou então, botar bota aqui. Bem alto. Aí, às vezes, o cliente paga. E o cliente paga. Meu Deus, e agora pagou? Então tá, né? Vamos lá. Pelo menos está acima. Caso bem interessante é que lá no escritório, nosso contrato, nossa proposta, ela tem 2 valores, né? E aí, assim, eu sou muito do visual também. Eu trago ponto a ponto para o cliente a fase, qual fase que eu vou atuar, qual fase que requer mais atenção do advogado, STJ, STF, recursos, não está no contrato, é fora, mas aí tem no outro pacote, que é um pacote mais premium, digamos assim. E isso costuma funcionar também. Né? Quando o cliente vê 2 propostas, então, quando você coloca um valor já mais alto que o outro, ele já começa a achar que aquele outro ali tá barato. Excelente dica. Né? E aí ele vai... Não, doutor, eu acho que eu posso pagar esse daqui, mas se eu precisar desse serviço aqui, a um recurso no STJ, no STF, aí é tantos X mil reais a mais nesse primeiro contrato que você fechar. Porque é o recurso separado, são recursos que dão muito trabalho, né? Ou então quando o cliente vai negociar, doutora, mas aqui tem como tirar R$1.000? Eu falo, tem. Qual é o serviço que a gente vai deixar de fazer nessa proposta? Porque se você vai reduzir o valor financeiro, você tem que mexer no escopo. Exatamente. Eu já demonstrei todo o passo a passo para o cliente. Essa fase requer isso, essa fase requer aquilo. Nessa fase aqui vai demandar X tempo. Nessa fase eu vou analisar isso. Nessa fase aqui eu vou precisar da sua ajuda. A gente vai marcar várias reuniões aqui no escritório. E aí eu tento trazer uma tabela com o serviço, necessidade, esforço do advogado, participação da parte e valor. Ótimo. Olha só como que você tem que trazer, porque eu falo assim, clareza é poder. E o cliente, ele contrata a clareza. Quanto mais claro fica para ele, né, como que você vai fazer o teu trabalho, qual vai ser o seu empenho, quais vão ser os resultados que você pode trazer para ele, o que ele pode esperar do seu trabalho e do teu escritório, ele tem mais clareza. E aí, quando ele tem mais clareza, ele vê mais valor naquilo, porque nenhum advogado apresenta assim. Não faz. Mais clareza, mais valor. E aí, ele consegue enxergar o valor do trabalho.
E paga. Porque nosso serviço, ele não é um produto que a gente entra na loja, eu quero comprar Não, uma de calça prateleira. jeans. Ah, a calça jeans é R$500. Ah, mas existem aquelas de 99. Mas é esse material? Você tá pegando. Você tá pegando, você sabe. Né? Então, o serviço de um advogado é 5, o meu é 100. E você também paga pela etiqueta, né? Você sabe, você vai Sim. numa loja de grife, você sabe que não é o mesmo valor que você vai numa loja de É. departamento, mas isso você não tem Sim. como saber com relação à prestação Mas de serviço. Mas aí vem os alunos e eles falam assim, Pri, mas meu cliente não vai me pagar R$100 mil. Todo mundo que compra uma bolsa da Chanel? É todo mundo que tá na fila da Hermès esperando uma bolsa de sei lá quantos mil? Não é todo mundo. E tá tudo bem, tem cliente para todo mundo. Tem aquele que vai pagar os 5 mil, vai dar mais dor de cabeça. Tem aquele outro profissional que vai pegar de 2 mil e vai dar erro, e o cliente vai procurar depois um outro mais experiente, que vai pagar mais caro. Ou ele vai voltar pra você e aí você vai cobrar mais, porque vai ter que corrigir o erro, né? Vai corrigir o erro. Vamos aqui pra nossa última, pra gente já encerrar o nosso podcast. Então, ainda falando sobre autoridade, o que mais te ajudou a reposicionar na advocacia com relação a essa parte de autoridade? Especialidade. É você Especialidade. falar para um público uma coisa. Ah, sim. E ter É um clareza. nicho, né? Tem gente que diz que às vezes não é nem o nicho, é a área. A O área. nicho é, por exemplo, a área é o inventário, o nicho é a holding. Né? Entendi. Então, assim, a minha área é inventários. Eu falo para pessoas que querem fazer inventários. O divórcio ele é uma consequência, né? Às vezes a gente pega um herdeiro ou outro ali que está querendo divorciar, mas doutora, como é que fica? Eu quero fazer um planejamento, enfim. Então, o que ajuda, respondendo aí a sua pergunta, é você ter clareza do cliente que você quer prospectar e do que você quer trazer para ele. Qual é o benefício de me contratar? Né? E aí, sentar numa mesa para uma consulta, que consulta é diferente de atendimento, é sentar numa mesa para uma consulta e se colocar no papel assim, eu sou a solução. Uhum. E isso que tá na sua mentalidade, né? Ele precisa isso, mais de mim do que eu dele. Exatamente. Quando a gente senta numa mesa de negociação para vender o seu serviço, você pensar, claro que você quer aquele cliente, mas é pensar, ele precisa mais de mim do que eu dele, porque eu vou prestar um serviço tão bom, porque eu sei o serviço que eu presto, porque eu sou especialista. E aí o que eu falo muito, quanto mais especialista você for, melhor. Você consegue se posicionar melhor e você consegue cobrar mais, porque você fica muito bom em prestar aquele tipo de serviço naquela área. Especialidade é a área de atuação, como a Priscila bem falou aqui. Agora, nicho, se você nichar dentro de uma área de especialização, você vai se tornando cada vez mais especialista em determinado nicho. Por exemplo, divórcio para mulheres acima de 40 anos. É um nicho, mulheres acima de 40 anos. Então, você tem um nicho muito específico. Você não vende para homens, para mulheres mais jovens, você vende para esse tipo de mulher ainda com uma característica específica, né? Mulheres com mais de 40 anos, que já estão casadas há muito tempo, com filho, família, que não tem coragem, que estão ali, que ainda são dependentes financeiramente, não conseguem se desvincular daquela relação. Olha só quanta coisa você tem. E aí, você fica tão boa nisso que você começa a identificar os códigos, né? Que aquela mulher especificamente vai precisar. E aí ninguém se torna melhor do que você. Ninguém se torna melhor que você. Ela se conecta com você, com a tua comunicação, com a dor dela que você entende. Porque a dor dela seria o financeiro. Você tem alimentos compensatórios, né? Então, uma advogada me falou algo que eu não ouvi até agora. Aí você acha que ela dorme pensando em quem? Na Cristina ou na Josefina? Na Cristina, que falou isso para ela. E agora acho que isso também é muito importante para advogado que trabalha com essa parte, como resguardar também os direitos dela, porque agora vai mudar, né, com relação à ameação da esposa. Tudo indica, né? E aí, provavelmente, aí vai ter ser feito muito testamento. Tem que fazer testamento, pacto. Como é que tá o pacto, né? Sim. Como é que tá lá? Tem que mudar, tem que fazer alguma coisa para que essa mulher não perca. Não fique tantos anos casada com filho, vai perder. Para que ela não fique desamparada, agora, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado a questão do divórcio cinza. Trouxeram essa nomenclatura. Que é o divórcio cinza. Então, assim, é um outro nicho que você pode explorar. Exatamente. Que acontece muito. Então, quando a gente está falando isso, né? Como que você se especializando, você vai aumentando seu posicionamento? É assim. É assim. E assim, um cliente fã teu é melhor do que aquele que paga 100 mil.
Porque ele vai te trazer mais 1.000 clientes. Nossa, eu tenho um cliente maravilhoso, Sim, que ele me sim. indica para tantos clientes. Eu tantos tenho um que eu tenho que clientes. beber café com ele toda quarta. Que ele, assim, eu até quando eu vou fechar alguma coisa com ele, que ele volta e meia me contrata, eu sempre dou um valor para ele que eu não, é menos do que eu dou para os outros, porque Sim. assim, até para compensar de tantos clientes que ele me recomenda, sabe? Existe muita possibilidade da gente trabalhar um marketing previsível para a advocacia, né? E aí pode ser tema de um outro podcast, né? Outro podcast. Então, para encerrar aqui, eu vou fazer a última pergunta para a Lisandra. Qual é o primeiro passo para o advogado começar a vender high ticket ainda neste trimestre? E, na verdade, A faltam gente 2 já meses para falou. acabar o ano, né? Eu acho que assim. Ainda nesse finalzinho de ano. Ele vender high ticket, acho que é uma construção, né? Não vou dizer que ele vai vender ainda nesse final de Não, ano pra aqui começar um a high vender. ticket. Mas precisa ter essa construção e é com base em tudo isso que a gente veio que a gente falando falou, aqui né? ao longo desse podcast. Ele entender, primeiro, um posicionamento, ele se posicionar mesmo, começar a saber como se posicionar, se especializar mesmo numa área específica, escolher um nicho para que ele possa falar com aquele tipo de público ideal, ele entender ali como que ele vai montar a esteira de serviços dele, precificar esses serviços e desenvolvendo outras habilidades comportamentais que são importantes para ele se posicionar na hora que ele estiver apresentando os serviços dele. Um advogado high ticket, ele está em pequenos detalhes. É nessa apresentação da proposta de honorários que a Priscila trouxe, é na forma como ele presta o serviço, como ele conduz a relação com o cliente. Como ele fala na internet. Como ele fala na internet, Uhum. como ele se posiciona. Tudo comunica e tudo é intencional, né? Se você tem a intenção de atrair o cliente de alto padrão que vai pagar 50, 100 mil, né? Você não vai fazer dancinha. Exatamente. Você vai trazer um conteúdo muito mais denso, né? E é tudo um funil. Você tem que começar quebrando ali os tabus que existem, porque hoje em dia você senta numa mesa para falar de testamento, cruz credo, tá agorando minha morte. Então, é começar a desconstruir, né? E trazer a informação de que hoje um testamento não é agorar a morte, é preservar um patrimônio. É de fato construir um legado, né? É de fato perpetuar o seu legado, escolher, porque há diferença entre herdeiro e sucessor. Herdeiro é quem recebe sucessor, quem dá a continuidade. Então, vamos encerrar o nosso podcast de hoje e vamos convidar para ter mais dicas como essa no nosso evento. Sim, o pessoal pode deixar aqui também no nosso canal dúvidas aqui do YouTube. Sigam os nossos canais das redes sociais, no YouTube, o canal da Comissão de Marketing Jurídico, no Instagram, o nosso canal da Comissão de Marketing Jurídico da OAB do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. A gente tem um canal lá. E se inscrevam, né? Para o nosso evento, Para o nosso evento, que vai ser no dia 3 de dezembro, na OAB da Barra da Tijuca. Para você poder se inscrever, é só ir lá na rede social, no Instagram da nossa comissão. Lá no link da bio você consegue se inscrever. Corre, porque as vagas são limitadas. Vai ser um dia inteiro com palestras, conteúdos Vamos falar incríveis, né? das pessoas que vão participar das palestras? Acho que não precisa a gente falar, porque lá na rede a gente tem o card com todas as palestras. Mas se inscrevam, porque vai ser incrível, né, Cristina? Né, Priscila? Vai ser incrível, Vai muito ser conteúdo. Muito conteúdo para vocês. É um dia inteiro, né? De 10 às 5. E a outra dica também que eu posso dar para vocês é se inscreva no nosso canal do YouTube, porque a gente tem se empenhado para trazer esse conhecimento denso, né? Porque a dificuldade de todo advogado tá bom, isso daí eu já sei, o como. Então aqui a gente tá para te dizer o como. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Aguardamos vocês. Deixem perguntas lá para que a gente possa responder nos nossos próximos episódios.